Você comentou agora há pouco sobre a questão da gente produzir 90% dos neurônios no intestino. E aí, desculpa, da serotonina ali no nosso intestino, né? E a gente sabe, como a gente estava discutindo aqui agora, tem a questão também de um alto volume de neurônios no nosso intestino. Se a serotonina produzida no intestino não tem capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, significa que a única interação que eu vou ter entre a serotonina do intestino e o nosso cérebro, ela vai ocorrer através do nervo vago. E agora, Diogo, puxar você também, jogar vocês dois aqui nesse pequeno fogo. E aonde fica a depressão aí? Porque a gente sabe que a serotonina tem impacto direto na depressão. Então, dá para se dizer que a depressão talvez comece ali no intestino antes dela se estabelecer no cérebro e começar a mudar o comportamento? Ou não? O número de serotonina produzida no cérebro, mesmo sendo muito menor, vai ter um impacto direto na depressão e depois a gente vai lá para o intestino. Como é que fica isso agora? Pode começar, doutor Diogo. Vamos lá, então. É que não é só a serotonina, Ivo. Por exemplo, o leaky gut que a Dani trouxe, ele é um causador. A gente sabe que todo transtorno neuropsiquiátrico, ele tem, por exemplo, uma relação com a inflamação, com neuroinflamação também. Isso tem sido provado a cada artigo, que a depressão, por exemplo, ela deixa o cérebro, ela está com o cérebro mais inflamado também. Portanto, quando a pessoa tem uma má alimentação, em que ela acaba comendo, sei lá, uma vida inteira de carboidrato de absorção rápida, em que ela faz ali um leaky gut, vários patógenos entrando, você vai ter não só uma questão serotoninérgica, mas você vai ter uma questão também que é da neuroinflamação. E a gente sabe, por exemplo, que a doutora Dani falou do ômega 3. O ômega 3 ele tem uma propriedade também de diminuir cortisol, no fim das contas também. Então você vê que há uma atuação sistêmica em tudo isso. A serotonina ela não serve somente naquele local. Sempre eu lembro isso para os pacientes também. Quando você toma um remédio, por que ele dá muito efeito colateral? Porque você não tem. Esse remédio ele não atua localmente, ele atua sistemicamente. Então, se o teu sistema está doente, Ivo, inevitavelmente teu cérebro também está doente. Não adianta você querer, igual a Dani falou, tomar 3.000 probióticos, agora vem a indústria competindo, né, Dani? O meu é de 25 bi, o outro é de 100 bi, o meu é de 180 bi, o meu tá de 1 trilhão daqui a pouco. Só aumenta o nosso ódio. Se aumenta, Pô, daí a pessoa gasta uma fortuna, tá? muito bom. E é caro, é bem caro. Se a pessoa tomar 30 dias, dá muita diferença. A gente sabe que dá bastante diferença. Então, assim, não, a produção de serotonina ali, ela tem uma função. Ela vai ter uma função local e você no cérebro também vai ter uma serotonina. Eu dou um exemplo rápido para vocês. Por exemplo, o Prolopa que nós fornecemos aos pacientes com Parkinson. No fim das contas, vira dopamina. Mas eu não quero que essa dopamina vire dopamina no sistema periférico. Eu quero que ele vire lá no sistema nervoso central. Então você dá um delay para que ela seja convertida no sistema nervoso central, nesse sentido todo. Então nós temos vários neurotransmissores, Ivo, mas que eles vão atuar em várias partes do cérebro, em partes do sistema em si. Então não é que a serotonina em si do intestino vai afetar a depressão diretamente, mas a tua saúde intestinal sim, ela vai afetar porque você vai ter inflamação, vai ter um monte de questões aí que vão acabar gerando para a pessoa um contexto para gerar aquela depressão para ela com certeza absoluta. Exatamente, é porque a depressão, ela é um conjunto de alterações metabólicas no cérebro, aonde a redução da serotonina é uma delas. Se não, seria muito fácil. Tomou um antidepressivo, fiquei boa. Não. Isso aí a gente sabe que, infelizmente, não é tão fácil assim. Mas quando você tem uma alteração da microbiota intestinal e quando você está com o intestino que não está saudável, é ok que a produção de serotonina ali pode ficar alterada, mas a comunicação, né, o quanto o intestino atrapalha no metabolismo cerebral, não envolve só essa serotonina produzida aqui, né? Então imagine se esse intestino está deixando passar substâncias para o sangue, gerando uma neuroinflamação. Inflamou o cérebro, o triptofano nem vai chegar para o neurônio, vai fugir para a micróglia. E quando a inflamação existe no intestino, né, o próprio sistema imune do intestino também acaba roubando o triptofano. Existe um desvio de produção, né,
degradação de triptofano no intestino quando a flora intestinal está alterada, e aí menos triptofano é absorvido e menos triptofano chega para o cérebro. Então, são diversas comunicações que acabam interferindo, né? Eixo intestino-cérebro, como que a alteração do intestino interfere no cérebro. São diversas vias associadas, tá? Leaky gut, leaky brain, a inflamação, como o próprio Dr. Diogo falou. Mas dá para resolver. Legal. A boa notícia é que dá para resolver. Boa. Eu tô tentando pensar com a cabeça de quem tá ouvindo aqui a gente. E aí alguém pensa agora assim, fala, tá bom, a gente tá falando então de triptofano. Quer dizer que você foi em uma farmácia e dentre aquelas milhões de marcas que existem também achar alguma coisa que tenha triptofano e de quebra ainda fala assim, olha, além do triptofano, eu tenho aqui melatonina. Eu vou começar a tomar isso aqui todo dia. E aí ajuda? Ou será que a gente, independente, vamos olhar dois cenários, né? O primeiro, o triptofano com a melatonina, já que quando a gente dorme, a tendência é que existe uma receptividade muito melhor no nosso cérebro, e só o triptofano. Eu, particularmente, não gosto de suplementação de triptofano, porque eu não sei para Uhum. onde ele vai, né? Porque O Diogo tá imagine. dando os pulos ali também de alegria agora. Ó, aqui, ó. O que que acontece? O triptofano é um aminoácido que a gente tem que consumir e a gente sabe que o neurônio usa ele obrigatoriamente para produzir serotonina. Mas olha o que a gente falou: quando existe uma alteração da microbiota intestinal, esse triptofano pode ser lá no intestino desviado para produzir outras moléculas que não são interessantes. Mas por quê? Porque o intestino não está saudável. Ou digamos que esse cérebro esteja inflamado. Esse triptofano, se ele chegar no cérebro, ele não vai para o neurônio, ele vai para a micróglia. E a micróglia pega esse triptofano e fabrica diversas moléculas e nem todas são legais. Como, por exemplo, o ácido quinolínico. Ele é produzido pela micróglia usando o triptofano. E o ácido quinolínico é tóxico para o neurônio. Então, você está usando o triptofano achando que você está bombando, só que você não preparou o terreno, você não preparou o caminho por onde esse triptofano vai. Porque ele lá no intestino pode virar metabólitos que eu não gosto, e lá no cérebro pode virar uma coisa que eu não quero. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa disseminação de suplementação de triptofano, porque ele pode sim piorar algumas coisas do nosso organismo e no nosso cérebro. Então, não fiquem suplementando na cabeça de vocês, porque é o triptofano da serotonina. Vai fazer as coisas da sua cabeça que vai dar ruim, né? Então, tem que Muito bom. preparar o cérebro, né? Eu tenho ranço de quem fica tomando E melatonina é outra. Imagina você, Ivo. A melatonina é produzida a partir da serotonina. O seu Uhum. neurônio, ele está com condição de produzir serotonina? Ou lá a região que produz a melatonina, ela pega o triptofano, produz a serotonina e de noite, quando a luz acaba, isso vira melatonina. Então, para que eu tenha produção de melatonina, o meu cérebro teve que produzir serotonina em algum momento. E será que a inflamação deixou? Será que o intestino deixou? Será que a sua dieta tinha os nutrientes necessários e a energia para produzir a serotonina e depois a melatonina? Ou você está achando que a vida é louca, tomar uma melatonina, vai dormir e resolveu a sua vida? Não resolveu a vida, vai fazer a sua parte, né? E essa disseminação de suplementação de melatonina faz a pessoa não olhar para o problema, taca logo a molécula final e não olha para o problema que está antes dela, né? E a galera usando 10, 20 miligramas de melatonina, é um absurdo essas doses absurdas, sem olhar o que vem antes. A Eu melatonina ela tá brinco, virando quase que uma Neosaldina, né? Ah, não mas nos consegui Estados dormir Unidos, hoje, Ivo, já pumba. tem muffin de melatonina nos Estados Unidos, tá? Tem. Você Tem, lembra tem, na última viagem, inclusive falei pra vocês, né? Que eu fiquei em 4 fusos aham. diferentes, Dani. Quando eu voltei, falei pro Diogo, falei, cara, não tô aguentando. Ela falou, ó, toma melatonina, só que eu tomei 10 miligramas. Pai do céu, E eu dormi uns 2 dias, eu acho. já estragou tudo. Já estragou tudo. Eu Estragou. sempre brinco, Dani, que é o seguinte, é como você colocar gasolina num carro se desmontando. Não adianta. Não vai adiantar, não é esse teu problema. Claro que medidas heróicas, às vezes, é o que a pessoa quer, tá, ok. Mas então faz uma boa dosagem, uma dosagem correta, não se intoxica, marcas adequadas, que tem pesquisas mostrando que não havia correspondência entre a cápsula, o comprimido, as gotas também da melatonina em si.
Então, enfim, tudo se resume a você mudar de hábito e a você entender como funciona o teu sistema. Não adianta você ficar suplementando se você não come direito. A pessoa não come um alface no dia e ela acha que suplementando ela vai resolver todo o problema dela. Mais Isso é fácil, muito né? real. Muito É. mais... E o cérebro ama alface, né? A gente com fome morre de vontade de comer alface. Eu Só que sim. não. Eu sim. Me julguem, me julguem. Ô, Dani, Não, deixa eu mas eu sinto trazer falta também. Verdura e fruta eu Diogo, sinto muita falta. eu já viajei com É você, bom mesmo. bicho. Na viagem, Não, eu viagem é sou. diferente, né? Viagem a gente É pode diferente, mudar um cara. pouco os O meu hábitos. problema, Dani, é Ah, doce. Meu problema é doce, cara. Sendo bem sincero, sabe? Meu problema é Mas doce, fazendo né? é. tudo direitinho, ok. Você come um doce de vez em quando, a glicemia tá É. ok, tá com alimentação saudável. Eu acho que não tem que ter Sim, sim. neura. Uma vez eu Uhum. sonhei que eu estava em um lugar com o Diogo e ele comeu 21 pedaços de pizza. Era meio real o sonho, né? Mas Isso é real, e pior que isso é real. Mas, Diogo, como que come 21 pedaços de pizza no seu estômago? vamos mudar de assunto antes Ah, dele devolver que vai, quase cara. foi igual do lado de cá. Então, É, Eu tenho 1,80 m, para mim caberia, mas ah, né? é. Sou ô imensa. Dani, agora, olha só, se a gente pegar um pouco do que deve estar na cabeça do pessoal que está te ouvindo também, primeiro, assim, tá muito legal esse papo e daria para transformar, acho que uns 5, 6 podcasts pelo menos. Vamos Mas, fazer. pegando um pouco do que está na cabeça da galera, vamos olhar o seguinte. Depois de tudo que eu estou ouvindo aqui, Diogo e Dani falarem, eu comecei a ficar preocupado, porque tem aquelas pessoas que ouvem algo e as minhocas, né, já, para isso o neurônio tá bom, né, tá cabeludão, já começa a criar um monte de conexão. Ai, meu Deus, e agora? E meu cérebro, etc. Ah, como que dá para uma pessoa olhar para si mesma e suspeitar que ela tá com uma saúde intestinal ruim ou uma saúde intestinal comprometida? Que tipo de sinal que ela pode perceber? Agora há pouco você falou assim, você está comendo muito e começou a ter aquela leseira depois, muito sono, etc. Tá errado. Mas vamos olhar de forma geral, né? O que a pessoa deve se preocupar, ou que sinais observar para ela ter algum input do tipo, pode ser a saúde intestinal, deixa eu me preocupar e ir atrás de um profissional. Sim. Aqui no consultório a gente faz um checklist de paciente que tem risco de ter desbiose e leaky gut. Primeiro, o cocô. A gente tem uma escala chamada escala de Bristol, que vai de 1 a 7, que vai dando ali o formato do cocô para a gente olhar para o nosso cocô e já achar que está suspeito. Então, a E não escala de tem nada a Bristol. ver com tamanho, né? Pra galera pensar em 1 a 7 já. Não, não. Que aí seria mais complexa a avaliação. Mas é a consistência, o formato, a morfologia do cocô. Ele tem que ser o formato de uma banana marrom, né? Não ressecado, não muito mole, tem que ter um formato. Não pode ser bolinha, não pode ser aquela coisa sem líquida, pastosa. Então, cocô. Meu cocô tá pastoso, tá em bolinha, tá líquido. Opa, aqui a coisa não tá legal, a gente tem que investigar por que que isso está acontecendo. Outro, usa antibiótico com certa frequência, né? Às vezes tem pessoas que têm infecção de repetição, tem pessoas que têm acne e usam antibiótico 3 meses, né? Então, as bactérias ruins, elas estão sendo mortas por aquele antibiótico, mas a bactéria do intestino também. Quem usa omeprazol, pantoprazol, inibidores de bomba, isso altera a acidez do trato gastrointestinal e altera a microbiota. Pessoas envolvidas ali com um momento de estresse crônico, estresse, preocupação e nervoso, isso também é fator de risco. Pessoas que não consomem fibras, então essa quantidade de fruta vegetal, poxa, não comi, risco de ter desbiose, sim, senhor. Quem não bebe água, quem come alimentos ultraprocessados, então os alimentos ultraprocessados, eles têm substâncias que não permitem que bactérias, que micro-organismos sobrevivam nele. Quando você come, ele sai matando geral a galera do seu trato gastrointestinal. E, ai, mas Daniela, eu como isso, não bebo água, não como fruta, mas o meu cocô é bem bonitinho, nota 4. Eu digo, tô pouco me lixando, já tá errado. Então, o cocô 4, ele é um sinal, mas não necessariamente está tudo bem se ele tiver assim. Porque as pessoas, elas vão se preocupar com o intestino só se elas têm constipação ou diarreia. Mas existe aquela desbiose silenciosa. Ah, quando eu como de tarde, minha barriga vai inchando, inchando, e parece que eu termino o dia com 4 meses de grávida. Isso também
tenho gases demais, os meus gases são muito fétidos, meu cocô é muito fétido, isso também é algo que precisa separar e observar. Eu tenho refluxo, tô sempre sentindo que parece que a comida tá entalada aqui no meu estômago. Também tem que observar a digestão, porque se o alimento não é bem digerido, ele chega no intestino mal digerido e altera a microbiota intestinal. Quem tem alergia a um alimento e fica comendo o alimento ao qual é alérgico, quem é intolerante a alimento e é cabeção e vai comer o que não deve, também. Ou seja, 80% da população mundial. Então, você vai ter que estar sempre tentando minimizar o impacto, porque se o seu intestino não está bem, o seu cérebro também não está. Não tem como estar. Então, começa Dani, por aí. antibiótico é um ponto bem interessante a gente trazer à tona, porque nós temos já vários estudos mostrando que aquelas crianças que tomaram muito antibiótico até os 5 anos de idade tiveram muito mais doenças neurodegenerativas no futuro. Então não é para nós demonizarmos o antibiótico. Quando ele é necessário, ok. Mas tem muita mãe que acha que pediatra é ruim porque não forneceu antibiótico para a criança. E muito pelo contrário. O pediatra ele é muito bom quando ele analisa e fala, olha, é viral, não tem por que dar antibiótico. Ou ele fala, vamos esperar um pouquinho, vamos analisar como que a coisa vai ocorrer. Sim. A criança não está morrendo, não está com nada, vamos dar sintomáticos para ela e a gente vai tentar ver se não é uma coisa autolimitada. O que você pode falar sobre o uso indiscriminado de antibiótico, que até está causando resistência bacteriana de montes no mundo e no Brasil também não é diferente. E esse uso, principalmente em populações mais pobres, que hoje em dia a pessoa vai numa UPA, 70 pessoas na fila, o médico não tem paciência de ver aquela criança adequadamente. Tá aqui a tua receita de amoxicilina, vida que segue. Enquanto, claro, uma pessoa que tem mais condições leva num pediatra, 40 minutos de consulta. O pediatra tem o telefone, fornece o telefone dele para a família, como que a criança tá, como que ela não tá, vamos esperar um pouquinho. Então a gente vai vendo que, infelizmente, a população mais pobre ela acaba sofrendo até mais com esse abuso de antibióticos. O que você acha que isso pode gerar no futuro para as pessoas nesse sentido? E deixa eu só complementar, pensando inclusive em profilaxia. Né? Acho que é um ponto importante, que de repente alguém pode pensar, tá bom, mas meu filho tomou antibiótico há muito tempo, mas foi utilizando profilaxia. Então, será que a gente tem o mesmo impacto? Bora, Dani, com você. Sim. Pois é, quando eu vejo uma criança com esse uso frequente de antibióticos, e a gente sabe sim que vai ter um impacto sobre a microbiota intestinal, o leaky gut e o cérebro, ele vai existir uma repercussão. Por mais que não seja sintomático, isso prejudica a neuroplasticidade, reduz a produção de algumas moléculas que são fundamentais para o pleno neurodesenvolvimento desse cérebro. E aí eu me pergunto, por que é que tem tanta infecção? Como é que está esse sistema imune? Sabe, me vem à mente deficiências nutricionais, me vem à mente uma imunidade que está prejudicada a ponto de permitir que essas infecções sejam recorrentes muitas vezes. Então eu reforço, vamos fortalecer o sistema imune dessas crianças. Ela é magrinha, ela não tem diabetes e vive comendo produto ultraprocessado. Isso, do ponto de vista imunológico e de saúde intestinal, é uma porcaria. Então, é algo que demanda mais atenção, porque é um problema silencioso que às vezes vai aparecer. Vão se preocupar com a alimentação dele só quando ele está na 5ª rodada de antibiótico, e isso já gerou uma repercussão para o organismo dele. Então, é a alimentação que fortalece o sistema imune e não é uma alimentação com frescura. É o arroz, é o feijão, é o ovo, é a batata, é a banana, é a laranja. Só que as crianças elas estão consumindo só alimentos ultraprocessados. Por mais que o cocô dela seja escala Bristol, a microbiota intestinal dela tá uma porcaria, o sistema imune dela não está legal. E por mais que ela não adoeça, esse cérebro já não está legal pelo simples fato de o intestino não estar com a microbiota saudável. Então, para mim, usar um antibiótico, ele é apenas mais um problema gerado por uma alimentação que não permite que a microbiota intestinal seja saudável. E eu percebo que as famílias perderam o pulso de dizer, tá aqui, é o que tem para comer. O meu filho não pode se frustrar, porque o meu filho está doente, então ele vai receber a batata frita, vai o escambau. O meu filho, às vezes, os dois, ai mãe, eu não gosto disso. O problema é seu, eu não perguntei a sua opinião. É isso que nós temos.
E, ai, mas você é ruim. Come tudo, meus filhos comem tudo. E não é por uma questão de poder comprar uma comida melhor ou não. É de não fazer o básico que funciona, gente. Você vê na escola a lancheira das Uhum. crianças. Escola pública, isso aí é generalizado, o ultraprocessado. E as pessoas têm que entender que o cérebro dessas crianças está em perigo com isso. Seja porque o intestino está uma porcaria, seja porque vão usar antibiótico com mais frequência, e seja porque não vai ter energia e nutriente para produzir cabelo de neurônio. Nessa fase, o neurônio está em alto processo de implante capilar, gente. Como que você está perdendo esse momento? Esse cérebro não vai ter a mesma eficácia. Isso a gente vê nos estudos, né? Sim. Que o neurodesenvolvimento é outro. Então, usar o antibiótico é apenas uma das repercussões péssimas para o cérebro que a má alimentação vai trazer para essas crianças e esses adolescentes. E o negócio está avacalhado. As lancheiras estão. É por esse motivo, Ivo, que a gente fez o projeto de neuronutrição nas escolas. É gratuito, ele é beneficente. O que a gente faz? Nós vamos em escolas particulares, fizemos todo o treinamento e lá eu fiz uma lista de alimentos que fazem bem ao cérebro, as famílias doam e nós levamos na escola pública com o mesmo treinamento, entregando os kits de alimentos para as crianças, para poder doutrinar as mães em relação à saúde mental. Saúde mental não é abordada nas escolas, a alimentação para a saúde mental, ela precisa sair do papel, ela tem que vir para a realidade, para a prática, para o conhecimento dessas famílias, né? E é isso que a gente está levantando a bandeira aqui no estado de E São tem Paulo. uma Ó, bandeira, Dani, que é bem interessante, porque assim, quando eu trabalhava em comunidades mais desfavorecidas, eu via que era status poder comprar determinados alimentos. Começava a É, virar status ter refrigerante em casa. Aquela criança sonhou em ter aquele achocolatado em casa que não tinha quando criança e agora está tomando quando adulto como se fosse água, né? E então isso é uma cultura de fato que a gente tem que cortar, que a gente tem que entender e fazer que o status, na verdade, é ter esses alimentos saudáveis. É muito mais status você comer talvez uma batata doce do que tomar um achocolatado, sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma, né? Ter é, ali um frango do que tomar um achocolatado, né? Então, é. É uma cultura que a gente precisa implementar. É uma cultura. E isso vai demorar anos para as famílias sim. entenderem. Mas os diagnósticos de TDAH ou mesmo de depressão de ansiedade em crianças e adolescentes de qualquer faixa etária talvez traga um pouco mais de luz para esse fato, para essa realidade que é a autorresponsabilidade. Cérebro Uhum. saudável é autorresponsabilidade em qualquer meio que ele esteja. A gente tem que parar de achar que a alimentação engorda e emagrece. É diabetes, não é. Isso aí é só Não. mais uma das coisas, né? Se fosse assim, o ó, Michael Phelps seria super obeso, né? Não é? Entendeu? o É. Diogo também, porque o Diogo come pra cacete. A gente viaja com ele, é impressionante, assim. E não é, Não, né? não, Então, mas é que eu faço muito exercício. No meu dia a dia, eu gosto muito de alimentos saudáveis. Então, por exemplo, eu sinto falta de arroz e feijão. Eu não consigo viver sem. Eu gosto muito de fruta, eu gosto muito de verdura e exercício, né? Mas o doce é meu problema. Eu não me julgo por causa disso, porque o doce ainda é meu problema. Mas, porque, inclusive, Dani, para fechar, não foram só 21 pedaços de pizza. A gente saiu, andou 100 metros, a gente entrou em uma sorveteria. E mas aí dá ali creme de pistache, sabe aqueles copinhos assim pequenos de sorvete que você pega? O cara fala assim, mas quer o pequeno, médio ou grande? Ele aponta tipo na jarra do lado, sabe? Eu quero aquela Na ali. jarra ali. eu É, mostro, aquilo ali é a vitrine, meu senhor, é a vitrine. É, Mas imagina o tanto de energia que esse cérebro do Diogo gasta por dia, né? não, é verdade. Ó, Mas e também não pode virar rotina, né, Dani? Isso ali que é a não, questão, né? não, Isso ali não. que é a questão, né? É Não, isso é que é uma o problema, né? transgressão dopaminérgica que faz parte. Eliminei 100% refrigerante da minha vida, caixinha, suco de caixinha. Eu tive uma mãe muito sábia, na verdade. Isso pra mim foi muito, muito legal, porque ela já entendia a questão do antibiótico. Então eu fui tomar antibiótico pela primeira vez depois dos 10 anos de idade. Tá ótimo. Tá? E minha mãe era muito saudável em fazer fruta, dar frutas, verduras. Então a gente também come de tudo. Na minha casa não tinha essa de reclamar, ir no aniversário e falar, não.
O Diogo e a irmã dele são pessoas chatas para comer, não existe isso, sabe? Então, eu Uhum. acho que isso que é o mais importante, né? E muito legal o teu projeto, porque eu acho que a educação dentro da parte nutricional, ele é fundamental. Ela é fundamental. As pessoas às vezes acham que elas estão comendo bem e na verdade não. Na verdade elas estão tendo problemas. É, Eu ia trazer isso agora. Primeiro, parabéns, porque assim, muito legal no seu projeto, mas isso de conseguir pegar alimentos também e levar para escolas que realmente precisam, assim, fenomenal. e eu Acho que fiz a lista. falta mais disso, sabe? A gente vê isso mais vezes, que é muito comum. A galera vai na internet e você encontra tudo o que você não quer, geralmente, né? Você liga a televisão, você vê o que você não quer. Você vai para a internet, o algoritmo vai te entregar aquilo que você não quer. E o cérebro sendo associativo acaba pegando a grande maior parte das vezes coisas que não são muito legais. Então eu Sim, acho que falta muito da gente conseguir divulgar e falar sobre coisas boas que acontecem também, né? sim. Inclusive para que as pessoas vejam que a importância disso. Então não é só um projeto bonito, ele é super importante. Então parabéns, muito legal. Obrigada. E eu vi que você é bastante do time Fernanda Lima também, né? Lancheira dos Filhos. Cara, você vai Ah, abrir e falar, opa, o que que é isso o- aqui? Uma É. chips de batata doce assada? Você tá de sacanagem. Sabe aquela coisa bastante é, assim? E aí vem aquela pergunta terrível, né? E a Coquinha Zero? Ai, ai, pois ai. é, entra naquela coisa assim, uma vez na vida, ok? Porque o que mais me preocupa, a rede social, a galera começar a brigar. A Coca Diet é melhor, a normal é melhor, sabe? Porque decidiram qual é a melhor, então significa que se você beber aquela, você não tá fazendo mal nenhum. Eu tô pouco me lixando se é normal, se é diet, se é o escambau. A quantidade de substâncias químicas que tem ali é péssima logo de cara para a microbiota intestinal. Segundo, né, a quantidade de toxinas que o seu fígado tem que eliminar. Só para você ter ideia, dentro dos refrigerantes existe uma substância chamada ácido benzoico, que inclusive está em quase tudo ultraprocessado. O ácido benzoico, ele obviamente tem que ser eliminado do nosso organismo. E o fígado elimina. Só que quando ele elimina um ácido benzoico, ele elimina junto uma glicina, que é um aminoácido extremamente importante para o nosso cérebro e extremamente importante para a minha defesa antioxidante. Então, e não importa se teve açúcar ou não teve aquela coca, o ácido benzoico ele já foi e trouxe o rombo. Todos eles têm milhões de aditivos para não deixar micro-organismos viverem ali. Chega no intestino, bateu, ferrou. Então, final de semana eu bebo uma latinha. Ok. Se você constrói uma microbiota intestinal saudável, beleza. Todo dia uma Coca Diet porque não tem caloria. Lascou. Não deve. O ideal seria nunca. Mas o que a gente tenta fazer é o mínimo possível para manter a sua felicidade até você conseguir viver sem aquilo, né? E eu faço metas. Tem paciente que toma uma lata todo dia. Eu falo, vamos tomar 3 vezes por semana? Agora vamos pegar a latinha menorzinha? E ela fala, Dani, nem senti mais falta. Tem que ir fazendo o desmame e a conscientização de por que é que você está fazendo aquilo. Eu falo para o paciente, você vai ter que construir o seu resultado, não sou eu. Eu não sou a chata que vai brigar com você, eu vou dizer como você vai se sentir melhor. E aí é a opção sua de querer fazer ou não. Então não jogue para cima de mim o ranço, né? É que vai ter um ponto aqui que eu acho que pega muito para as pessoas, que é a forma como se constrói o marketing das coisas, né? Vou dar um exemplo prático meu. Eu estava numa travessia uma vez Bolívia e Peru e a gente acabou se perdendo em um lugar lá. Subiu a montanha, todo mundo morrendo de sede, que tinha se perdido, acabou a água, etc. Só que quando chegou lá em cima, tinha uma placa gigante da Coca-Cola, escrito, né? Aqui tem Coca-Cola. Pô, a gente estava em acho que 7 pessoas, ninguém pediu água. Cara, faz um bom tempo eu conhecia quase nada de neurociência, etc. Tinha preocupação muito menor. Só que isso tem impacto muito grande nas pessoas também, né? Porque as pessoas às vezes acham que, não, estou escolhendo porque hoje é uma consciência minha. E não é, o nosso cérebro é associativo. Então, a partir da hora que associou-se que aquilo é bom, que aquilo é gostoso, que aquilo mata a sede, aquelas bolinhas lá, né? Aquele negócio borbulhando, gelado, aí cai um gelo nele e pronto. O cérebro fala, você tá maluco, eu vou tomar água, né? Eu quero uma coca. E acho que daí vem uma outra importância também, de a gente começar a olhar para o cérebro e entender que começa e termina nele as coisas, porque a decisão vai sair dali. E se a gente não fica esperto, acaba acontecendo isso, né? Você vai ouvir alguém falando que é o seguinte: tá com vontade de comer um doce? Toma uma coquinha zero. Só que e se a pessoa tem vontade de comer doce 3 vezes por dia? São 3 coquinhas zero?
É. E aí a coisa começa Uhum. a dar uma descambada, né? Começa a virar um problema bem grande. Então acho que esse é um ponto que pega demais e é legal as pessoas pensarem um pouco nisso também, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tendo essa escolha? Isso acaba ajudando bastante também para que ela entenda que ela está sendo meio que, aliás, não é nem meio para não ficar em cima do muro, que ela está sendo escrava de associações que já existem ali na parte inconsciente dela. É, para que você consiga adotar uma mudança, né, se propor a fazer algo novo, o seu cérebro precisa ver benefício naquilo, né? É aquela história de você prever que você vai ter um benefício, você vai ganhar algo com aquela mudança de hábito, com aquela escolha, e isso vai fazer com que você faça aquilo. Sim. E para que você, né, consiga perceber benefício naquilo, né, quando você percebe que aquilo vai te trazer um benefício, isso já vai estimulando a liberação de dopamina, que motiva você a ir lá e fazer aquilo. Então, por isso que eu falo para os pacientes o que é que eles vão ganhar ao abrirem mão de tal alimento. Ele tem que perceber que entender o que ele vai ganhar. Não é porque eu quero, não, eu vou brigar com você se você tomar. E você vai, não, você vai ficar gordo se você tomar. Não. Vamos trabalhar com o que ele vai ganhar. Isso é muito mais fácil de fazer com que você deixe coisas ou você adote novas coisas para sua vida. É essa dopamina que a gente precisa produzir sempre para induzir a novas atitudes. E aí eu pergunto, se o seu neurônio lá da área tegmental ventral não tiver energia e nutriente para produzir a dopamina, você vai se propor a fazer alguma mudança porque você está vendo algum benefício? Então, até na tomada de decisões, a sua má nutrição cerebral vai impactar, né? Ou então, eu tô tão Uhum. desdopaminizado que eu vou tomar uma coca e vai me dar uma dopaminazinha de 10 minutos, porque você não tem a sua dopamina sendo produzida de forma adequada, né? E aí você vai trabalhando a dopamina, a nutrição cerebral adequada desse paciente, é muito mais fácil de você conseguir fazer com que ele adote novos hábitos, largue certas coisas, porque a dopamina está vindo de outro lugar. E a gente trabalha muito isso na prática clínica, né? Explicar o que você vai ganhar e não qual é o castigo que você vai receber se você comer isso. Ô Diogo, deixa eu colocar algo, mas você perguntar, mas de novo a cabeça deu uma explodida aqui com uma questão enquanto a Dani falava agora. A gente fala muito da questão de dopamina rápida aqui, né? É um tema constante nosso. Sim. E a gente discutiu, eu acho que foi na semana passada com a doutora Sandra também, um episódio que ainda não tem nem está no ar, mas sobre a questão da pornografia, né? Ou seja, aquele vício rápido em dopamina. Dá para se entender também, e aí vale para você e para Dani agora, que se a gente consegue uma neuronutrição, que é um termo muito legal, adequada, ficaria muito mais fácil na pessoa perder um vício, por exemplo, como esse em Ah, pornografia. sim. Porque ela está buscando Sim. aquela dopamina rápida que vai acontecer, e se a gente permite que os neurônios consigam ser nutridos adequadamente, você Sim. não vai ter aquela necessidade o tempo todo de cadê, né? Cadê, cadê? Parece um viciado maluco correndo para tudo quanto é lado ali. É que a Dani colocou uma coisa bem legal, Ivo, daquele círculo vicioso mesmo que a pessoa entra. Então, o antibiótico não é o problema em si, mas o círculo vicioso que a pessoa vai entrando. Múltiplas infecções, múltiplos antibióticos e por aí nós vamos. E a dopamina rápida também é assim. Se você procura uma dopamina rápida, por exemplo, de jogo do tigrinho, de qualquer coisa, seja filmes, seja um conteúdo muito rápido que você não consegue dar significado a nada na tua vida e você procura só isso, a tua alimentação também reflete nisso, porque é o teu padrão cerebral. E aí você procura o que inevitavelmente? Se você volta lá para o mundo das cavernas, essa pessoa, ela precisa de gordura, ela precisa de glicose, e quando somadas, então, fantástico. Ninguém vai falar assim, olha, estou estressado, vou derrubar aqui um pé de uma couve, Agrião. uma agrião, Um Ah. palmeira de palmito. é, vou destruir, agora eu vou destruir, agora eu vou pegar a cenoura do mercado e comprar 3 quilos aqui, né? Você vai fazer o quê? Vou no sorvete, vou no chocolate, porque é uma somatória de glicose com gordura. E vai lembrar você, geneticamente, inconscientemente, daquele tempo lá atrás que era a reserva de energia. Eu preciso dessa reserva de energia. Estar estressado é consumir minha energia. Então, com certeza, Ivo, quando você tem uma função de vida com dopaminas rápidas, você vai acabar procurando na alimentação também essa dopamina rápida. Mas é como a Dani falou muito bem. Qual é o significado que você fornece? Ah, eu sou atleta, eu faço ali um jiu-jitsu, uma corrida, alguma coisa assim. Se você se alimenta melhor, tem mais desempenho.
Não quer ter desempenho melhor? Ah, eu quero. Você quer ter um desempenho sexual melhor? Eu quero também. Então, você quer ter um aprendizado melhor? Eu também quero. Então, vamos dar significado para essa nova mudança, para essa mudança de alimentação que nós temos. E aí a tua dopamina vem aos poucos, porque você sabe o porquê está ali. Aí muda tudo. Aí muda todo o nosso cenário. É Muito usar a bom. neurociência a nosso favor e dar o suporte nutricional para fazer aquilo que a gente quer que o cérebro faça. Ô, Dani, deixa eu pegar uma outra coisa que eu lembrei aqui agora. Cérebro ser associativo tem hora que é bom, tem hora que não, né? Porque eu tô com umas 15 perguntas na cabeça tentando colocar em ordem aqui. Você comentou algumas vezes falando sobre a colina e alguns minutos atrás também você trouxe a questão da acetilcolina. Quando eu penso em acetilcolina, não tem como pensar em hipocampo, porque ela é extremamente necessária, inclusive na formação de novas memórias. Vamos pensar um pouco em pessoas que têm essa necessidade de, cara, eu queria ter uma facilidade maior para criar novas memórias, para que eu tenha mais força para que isso seja feito de uma forma adequada. Onde a gente encontra a colina em abundância, se dá para assim dizer, em algum tipo de Uhum. alimento? Tem algum alimento que ele é muito mais, fala, cara, isso aqui é quase que um shot que você toma. Ele assim, ele é muito bom para isso. Ah, Dá É, para pensar em algo assim? dá sim. Olha só. A acetilcolina é a junção da colina com uma molécula de acetil-CoA. E a molécula de acetil-CoA obrigatoriamente tem que ser produzida dentro das mitocôndrias. E essas mitocôndrias precisam receber bastante oxigênio, então tem que ter bastante sangue chegando para o cérebro, levando oxigênio, vitaminas do complexo B e coenzima Q10. Então a gente vai começando a montar um quebra-cabeças que é o que um neurotransmissor precisa para ser sintetizado. Colina, que é riquíssima na gema do ovo, é a nosso maior exemplo. Inclusive, tem estudos falando até de performance cognitiva, redução de risco de demência, com quem consome colina, porque ela tanto vai ser utilizada na fabricação de acetilcolina, importante para a memória, e na formação de fosfatidilcolina, que é um dos constituintes dos cabelinhos ali dos neurônios para melhorar a comunicação dentre as diversas regiões do cérebro, fundamentais para a formação da memória. Então, eu pensaria na colina, com certeza na gema do ovo, pensaria em alimentos que ajudam a melhorar a chegada de oxigênio de sangue ao cérebro. O suco de beterraba e o cacau em pó, para mim, são os primeiros, além de beber bastante água. Ter as vitaminas do complexo B todas bonitinhas, então tem que ter o consumo de alimentos ricos em vitaminas do complexo B e também a coenzima Q10, que muitas vezes é necessário que a gente suplemente. E é claro que o acetil-CoA, ele vem de glicose ou vem de gorduras, então a sua dieta tem que ter um valor calórico adequado para fornecer a condição de fabricação do acetil-CoA, tá? Então, para você ver como é complexo, né? Porque a pessoa vai lá, ela toma um suplemento de colina, mas ela não bebe água, ela tá com falta de vitaminas do complexo B e come pouquíssimas calorias. Olha o gasto do dinheiro inútil, né? Você tem que dar condição para aquele seu suplemento fazer o que ele tem que fazer. Ou agora vamos pensar numa pessoa com Alzheimer, que tem uma grande redução de acetilcolina. O que ele usa? Ele usa o medicamento para diminuir a degradação de acetilcolina. Está comendo o suficiente para fabricar acetilcolina? Está pensando lá na frente, mas não pensa no que é necessário para fabricar a acetilcolina. E aí, quando a gente junta isso com a medicação, a gente tem um resultado muito mais significativo. Agora, posso só fechar essa aí, Diogo, rapidão? Vai lá, manda ver, manda ver. Tá, tô pensando aqui no seguinte agora. Primeiro, a galera da caixinha de ovos em clara, vocês estão no prejuízo agora, hein? Porque ficar comendo só clara de ovo em caixinha, aliás, sem saber o que tem realmente ali dentro, pode ser um BO para Arrasada. vocês. Tem ódio meu também. Agora, imaginei. Ó, Agora, o segundo ponto é o seguinte: se de alguma forma eu começo a suplementar a acetilcolina, eu não vou dizer para o meu cérebro que ele não precisa produzir. Se eu pegasse um exemplo aqui, né? A galera da testosterona da academia, que fica lá no Durateston, etc., cara, ele vai inibir a produção de LH no corpo dele. Logo, o corpo dele vai deixar de produzir a testo.
Isso não aconteceria também, será, com acetilcolina? Não, porque você está suplementando a colina, que é uma molécula, uma matéria-prima, que o Tá. neurônio vai produzir dentro do que a maquinaria dele permite. Entendeu? Então eu não estou dando o produto final, eu estou dando matéria-prima. E a produção vai ser feita dentro da capacidade do neurônio. Então eu não vou inibir a produção, eu vou melhorar a produção porque eu estou dando o recurso. Boa. Legal, fechadíssimo. Fala, Diogo. Rapidamente, Dani, até para nós damos uma terminada ali, porque hoje em dia eu consumo, por exemplo, de pasta de amendoim com cacau, e daí a indústria muito espertamente criou aquelas todas saborizadas que não são boas, a gente sabe que não tem. Aí vem aquele sabor paçoca, aquele sabor leitinho, aquele sabor não sei o quê. Cookies, É negresco. cookies. Foi a primeira coisa que a minha nutricionista na época cortou. Ela falou: não, pasta de amendoim é integral. É integral e no máximo com cacau, e que não tem açúcar mesmo. Então aquela é o máximo, tá? E eu me acostumei com isso, beleza. Mas é ruim pra É, cacete, né? cara, eu É gosto. Pior não. que agora eu gosto. Eu adoro, Eu, cara. Pior eu que eu tava adoro, testando a cara. Dani, cara. Ótimo. E o pior é que eu gosto agora, né? E, a, e o whey, mesma coisa. Muito saborizado. E a gente sabe que tem wheys bons, que são os mais caros, como sempre, né? Porque é mais caro para fazer também. O que você aconselha o pessoal nesse sentido? De tomar creatina, tomar whey, tomar pasta de amendoim? O que você aconselha? Rótulos limpos. Lá no whey tem que ter o quê? Proteína isolada ou concentrado, hidrolisada do soro do leite, no máximo uma estévia, um cacau em pó, uma canela, uma fruta desidratada. Você tem que olhar nos ingredientes e ver só coisa de comida de verdade. Por que você está colocando um whey e 5 aditivos químicos juntos? Para mim, isso é fast food metabólico, fast food do bodybuilder, Exato. entendeu? Ou mesmo, vou comer uma barrinha de proteína. Já leram o rótulo de uma barrinha de proteína, gente? Né? É muito tranqueirento, a gente tem que saber escolher aquela que tem os ingredientes corretos. E aí isso vale cookies integrais. Certa vez, tem uma marca de biscoitos brasileira que fez um cookie e aí colocou cookies termogênicos. Mas por quê? Porque tinha canela. Eu falei, quem é o dono disso aqui para eu mandar um laxante? Eu falei, cadê a Anvisa? Que a gente não pode fazer nada que a Anvisa Não, lá em cima nada. e cadê É, a regra, né? Então, e isso é vendido como realmente o apelo, as pessoas acreditam. E sim. assim, ó, olha no rótulo. Você não entendeu se o rótulo é limpo? Tem aplicativo, você bate o rótulo e vai dizer. Põe no chat GPT, pergunta para Nutri. Tá cheio de nutricionista aqui no Instagram querendo ajudar, Uhum. né? Tentando arrumar um gancho de uma amizade ali. Pergunta para ela o que você acha disso aqui. Olha, gente para orientar você não falta, mas o rótulo tem que ser limpo. Você está consumindo alimento com cara de fitness, mas é um ultraprocessado. E aí vem adoçante artificial, né? Um montão de alimentos ou de substâncias que, inclusive, né, são para diminuir antibióticos, né? Anti-agregação de proliferação de bactérias, de fungos no alimento. Não vai dar certo, gente. Não come um ovo cozido, um frango desfiado, que vai Não, dar exato. mais certo. E é gostoso, né? E é gostoso, né? Não tem erro nesse sentido. Exatamente. Então, o mesmo para pasta de amendoim, mesmo para tudo. A creatina, então, marcas boas, que tem procedência, na dose correta, a mais baratinha, desconfie que é porcaria, né? Sim. Compre 2 suplementos na vida, mas compre bons. É melhor do que você ficar comprando 5, tudo bagaceiro. Eu tenho mais duas perguntas aqui para a gente conseguir fechar. E eu queria até te convidar, porque eu acho que seria muito legal a gente pudesse voltar para discutir um dia aqui sobre nutrição para bodybuilders, para atletas e etc. Porque tem muito mito em cima disso, né? Eu E tenho, eu acho que nossa, esse é um mercado eu tenho um colega maravilhosésimo para indicar para vocês. legal. Opa. Nossa, o Vinícius. Ele era fisiculturista e ele só trabalha com isso. Ele é nutricionista.
sensacional também, para nós botar aqui no rolê e Ah, nós bora? discutir. Boa. Pô, fechadíssimo. E dá um episódio muito legal, porque tem muita fake news em cima disso, né? Ó, De novo, o mercado ali do neuromarketing batendo forte. Eu queria fazer mais duas perguntas para a gente conseguir encerrar. É, a vontade é falar assim, não vamos encerrar, né? A gente está mais de 2 horas já aqui, mas vamos pra dividir, quê? Pra porque dá quê? muito Pra papo quê, né? legal ainda. Ninguém tem que dormir, Ah, nada. Não, imagina, não, nada. você não dorme, né? A gente dorme, eu tô preocupado com isso. Você, a gente nem se preocupa, porque depois da abertura sua, eu falo, cara, vamos embora até. Olha só, quando a gente fala de chocolate, é muito comum a gente encontrar as pessoas que falam assim também, eu amo chocolate, porque me faz muito bem quando a mulher está de TPM, por exemplo. Pessoas que falam assim, não, chocolate é super benéfico para o cérebro. As pessoas que demonizam falam assim, cara, chocolate é gordura pura. E aí, se fala muito, olha o chocolate, se for 70% cacau, beleza, manda ver e pode comer. É ruim pra cacete, mas pode comer. E aí, qual que é a real do chocolate? Ele é bom realmente? Ajuda muito no cérebro? O cacau é um alimento excelente para o cérebro, é super indicado, inclusive a forma dele em pó, o cacau puro, onde eu puder na dieta eu tô colocando. E o chocolate, se você souber escolher um chocolate, né, obviamente com menos aditivos e com pouco açúcar, é um alimento sensacional que você pode comer todos os dias. 70% cacau, o ideal, né? 70%, mas tem aquele que tem, né, mas 60% a gente até tá aceitando. Então, por exemplo, todos os dias eu vou comer 20 gramas de chocolate, 60 a 90% cacau. Come. Só vai te ajudar, só Pai vai do te trazer céu, benefício. 20 gramas, né? Aí você Aí, acaba com a vida das não, pessoas, você né? não fica espalhando a discórdia para os telespectadores, não. Você deixa a pessoa ser feliz com o que pode, com o que pode, né? E eles ficam contentes. Às vezes eu digo que pode todo dia, eles já achavam que não podia nada, só em dizer que pode, eles já estão no lucro. Então você não tira a Muito minha bom. metodologia aqui, não, viu? E vamos trazer uma outra agora da Discord também, que a gente falou lá no comecinho já, mas é o café, né? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, cara, eu não vivo sem café. Se eu não tomo café de manhã, quando acordo, meu dia já muda, eu não fico muito bem. É, porque o café é para minha vida, porque o café para mim com açúcar é bom, pode ser puro, pode ser com adoçante, etc. E por aí vai. É, e as pessoas também que falam, né, eu tenho que dirigir muito, vou pegar a estrada, vou tomar um café porque ele ajuda a tirar meu sono. Cara, ele não vai ajudar a tirar o sono na prática, né? A gente já vê a cafeína ali que ela vai bloquear receptor de adenosina e aí o sono demora mais para chegar. Mas a hora que que vem aquela maratona, né? Rapidão. Mas falando do café em geral, dá pra gente olhar e falar assim, dois cafés por dia são positivos? Ou não? Realmente assim, o café, cara, ele é muito excitatório, ele é um problema. O que você enxerga sobre isso hoje? Eu digo que depende de quem está tomando o café. Se você bebe até 3 xícaras de cafezinho por dia, sem ser no copinho plástico, né? Tem bisfenol A. Mas pode ser xícara assim, né? Não, daí tu tava. E tu tá tomando café essa Ah, hora? não, isso Ah, aqui era chá. obrigada. Mas o café é de manhã à tarde só. Ah, tá. Mas é essa xícara aqui. A gente recomenda 3 xícaras. Tipo assim, tomei até 3 xícaras de cafezinho, até 4, dependendo da pessoa. E a última foi às 14 horas. Esse café não me deu dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade, palpitação, enxaqueca, aumentou minha pressão e a minha vida fluiu bem. Ok, beba seu café. Agora, tô bebendo 6 xícaras por dia. Já tá errado. Tô bebendo depois das 2 da tarde. Já tá errado. Quando eu tomo café, eu tenho enxaqueca, o meu olho pisca, eu fico pulando, eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu tenho dor de barriga, a minha pressão sobe. Tá errado. Você entendeu? Então depende muito de quem tá bebendo e o que aquele café faz. Se eu beber uma xícara de café preto, eu vou virar o Jiraya virado no Spectrum dos anos 70. Eu consigo imaginar. Não tem como. A minha dopamina é absurda, é sobrenatural. Não sei de onde é que ela veio, mas eu sou aquela pessoa que vai no show, vou no Vintage Culture, eu vou no show do lá do Rufus de Sol, pular debaixo do palco, e eu sou essa pessoa que eu tô sempre. Então, tu imagina eu tomar café que aumenta a dopamina, aumenta a norepinefrina, numa pessoa que eu sei que eu sou metabolizadora lenta de cafeína
e tenho diminuição da conexão da adenosina com o receptor. Isso no meu teste genético. Então, eu não posso beber café. O meu marido bebe as 3 xícaras de café por dia, até 2 da tarde, tá tudo certo. Então, para mim, uma xícara de café é péssimo. Para ele, as 3 xícaras, ele tá obedecendo as regras, ele cumpriu, gabaritou as regras, beleza. Entendeu? Agora, Então, você nunca pegou ele tomando um cafezinho não, às 4 da tarde, às 5, assim? peguei e ficou de castigo uma semana. Fora a qualidade, né, Dani? Porque a qualidade importa também, né? Eu tenho um amigo que é barista, ele fala que esses cafés baratos, eles moem um monte de coisa que não é café. Isso, aí Aí o muda o gosto, benefício, cara. né? O ácido Aham, clorogênico, os fitoquímicos do sim, café, que são maravilhosos. Inclusive, tem estudo falando de prevenção de Parkinson e de Alzheimer. Mas os aham. fitoquímicos do café, e não o café porcaria. E me preocupa também as cápsulas de alumínio, né? Feitas no café da máquina. Esse alumínio também não tá rolando Não é legal. muito. Não é legal. Não. Então é o café que tem uma série de E, 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 pré-requisitos a- também. e aí tomar no copo de plástico que fica quente também, né? Aí ferra tudo. Café Ah, vocês barato. estão acabando com a vida das pessoas aqui, gente. Nós estamos salvando elas. Salvando, cara. Ficou, né, de É, pé Vendo doente, ela vai aquela, dizer o que eu tenho que fazer. Aí ela já para ter feito antes. pensando naquela galera, né, plástico que chega na empresa, já saca o é, plástico ali, enche ele, é, mete ali um enche açúcar ele. refinado, 4 colheres, dá uma mexidinha e sai feliz da vida, né? Vendo. Iludido, é outro Passei, iludido. é outro iludido. Passei com aquela garrafa de Muito plástico bom. lá, pega ônibus, pega sol, pega tudo, plástico esquentando, cara. É que a indústria do plástico é muito forte, então tem lobby em cima disso, a gente sabe, né? A gente sabe nessa questão. Mas hoje o plástico ele é um causador de infertilidade masculina, por exemplo. A gente sabe isso. Isso é estudo feito de toda a substância que libera ali no plástico quente. Então, se vocês puderem, evitem ao máximo. Salvem o vidro, né? Exatamente. Exato. Salvem Pega o vidro, a porcelana. Sempre chega na nossa casa. O copo do extrato mate virou bullying melhor do que o seu copo de plástico, É, Muito bom. é isso aí. né? Fechado. O Pô, vintage tá Dani, em alta. meu, muitíssimo obrigado. Assim, acho que o Diogo também, pô, amei conversar com você aqui, porque eu sempre falo pro Diogo, né? Eu não faço negócio com pessoas que são muito negativas, porque eu acho que faz muito mal pra gente isso. E você traz pra gente, além de um bate-papo super inteligente, demonstrar que conhece muito, esse alto astral, isso ajuda demais no bate-papo, né? E importa muito pra quem a gente se relaciona também. Talvez esse seja um dos motivos também de tanta dopamina em um corpo assim, porque isso faz toda a diferença, a forma como a gente escolhe viver. Então, eu queria te agradecer assim muito de novo, te parabenizar pelo serviço, pelo todo que você contou pra gente, assim, super incrível. Queria deixar um espaço para você poder falar agora pro pessoal, onde eles acham a Dani, o seu Instagram, telefone, site, o que você quiser aqui. E aí depois disso, e dar um recado também, se você quiser final, e aí a gente encerra por aqui, mas a gente volta para alguns bate-papos, se você topar realmente, inclusive com o Topei já. seu super convidado, porque tem muito Fechou. assunto legal para a gente falar e muita risada para se dar aqui ainda. Bom, quando me perguntam, Ivo, de onde vem a minha dopamina pro meu trabalho, eu digo que é do meu propósito. O meu irmão mais novo tem transtorno de espectro autista, o meu pai também, e meu pai hoje tem demência. A minha avó era esquizofrênica e ela matou meu avô com uma enxada no momento de crise. Minha mãe encontrou o corpo, teve síndrome do pânico por vários anos, e o meu irmão mais velho tem desautonomia. Então, na minha família, ninguém se salvou e isso nos destruiu. A minha mãe foi embora de casa, eu era muito jovem, eu moro sozinha desde meus 15 anos de idade, que meu pai foi embora, minha mãe foi embora. Eu também passei anos sem saúde mental na minha vida, porque não tinha ninguém para olhar para isso. Então, eu vejo como a falta de saúde mental, ela desestrutura uma pessoa, ela desestrutura uma família, vidas, e eu escolhi não usar isso para reclamar da vida ou para dizer eu tive azar. Eu decidi estudar neuro para justamente eu entender o que eu poderia fazer por mim e poderia fazer pela minha família, que hoje faço, e poderia fazer para as outras pessoas para que elas não tivessem que ter a saúde mental como grande ponto de destruição das suas vidas, assim como foi da minha.
Então, é um propósito, e como eu vejo muito benefício para todo mundo, eu não tenho preguiça, não tem dia ruim, não tem nada que me convidem que eu não vou lá, vou ajudar, vou contribuir com o que eu posso. Então, já são 26 anos de profissão, 17 em neuronutrição, e eu digo para quem é da área da saúde, né? E para que área que eu vou? Eu não fiquei vendo a área que dava dinheiro, a área que isso, a área que aquilo, eu fui vendo a área que para mim faz sentido. E aí a coisa flui, então dá muito certo. Então, se você está Uhum. desmotivado na nutrição, é porque você só está indo para o lado errado. Dá uma psicografada aí no propósito que você vai encontrar o seu. E de brinde vem uma dopamina muito legal para a sua vida. E Uau, você é, merecia uma salva de palmas agora, sério, porque eu acho que foi o melhor fechamento que você podia trazer. As pessoas precisam ouvir isso, né? Eu é, acho que, por um lado, a gente sente muito quando essas coisas acontecem, mas você falou a melhor coisa. É assim, cara, ou você olha para a vida como ela é, entende que ela pode ser muito mais incrível, ou você vai continuar sendo vítima das suas decisões, das suas escolhas, daquilo que você educa o seu cérebro. A gente bate muito nisso, né? É muito fácil falar assim, ah, mas porque é o destino, porque Deus quis, porque é minha família. Cara, a vida é sua. O que que você faz para mudar isso de verdade? E é difícil mudar. Como você falou, são Uhum. 17 anos de profissão, 26 anos fazendo isso. Demorou. Mas você deu uma aula aqui hoje com relação ao todo, ainda mais com relação à superação agora. E isso tem um peso muito grande. Então, eu acho que assim, um exemplo muito real e muito digno das pessoas seguirem e olharem. Fiquei mais fã e agora a gente quer você mais vezes aqui ainda, porque já vou, já, só dizer o dia. fechado. E como é Eu que a sou galera bem te fã. acha? Bom, a galera me acha no meu Instagram, Dani Lodete, D-A-N-Y, e o Lodete vocês estão vendo aqui. Também eu tenho o meu podcast, vão lá no meu YouTube, Neuronutrição com Daniele Lodete. Eu tenho várias aulas gratuitas, eu tenho um podcast, eu gravo vídeo. Eu quero falar, eu vou lá, eu gravo vídeo aleatório, porque eu falo mais como da cobra. Quem quiser, Muito bom. eu falo, meu marido tá aqui, onde tu tá? Eu falo, não me irrita, eu respondo, não me irrita, né? Aí eu tenho também a minha própria pós-graduação em neuronutrição, já reconhecida pelo MEC. Nós estamos indo para a terceira turma agora em abril. No meu Instagram tem lá o direct, manda um oi que o povo da equipe já acha. E eu também tenho a Academia da Neuronutrição, que é uma plataforma para ensinar neuronutrição para profissionais da saúde. Academia da Neuronutrição, bota lá que sai minha cara também. Botou neuronutrição, minha cara vai sair porque é uma marca, né? É um registro. Então é só botar um Google ali que eu apareço aleatória na sua vida, bem facinho. Muito bom. Fantástico. Muito bom. Manda ver, Diogo. Dani, meu muito obrigado. Fiquei mais fã ainda de você, adoro teu trabalho. Eu amo a neuronutrição, não tenho nem o que falar sobre isso, porque eu sou um. Sempre estou tentando adequar para a minha vida. Eu falo que nós temos que dar o exemplo para os nossos clientes, sempre é assim. Então, eu faço muito esporte também, eu tento comer sempre muito bem. E teu trabalho é fenomenal, fenomenal. E o modo como você coloca isso, como você faz esse voluntariado também, de querer levar para as pessoas tudo isso, eu acho que é o mesmo propósito que nós temos sempre. Às vezes eu tenho escolas que me ligam e falam assim: olha, eu gostaria muito que você falasse para os professores, mas não tem como te pagar. Eu falei: não, não é sobre isso. Eu vou, relaxa que eu vou, sabe? Então eu acho que esse que é o propósito. Então, parabéns. Sou mais teu fã ainda, gosto muito do teu trabalho, tá? E quero aprender muito com você ainda. Já eu tenho algumas pessoas legais assim que eu gosto muito da área da nutrição, adoro o trabalho de vocês, como o Murilo Pereira também, que fui nos cursos dele, gostei demais de tudo que a gente falou. E meu muito obrigado, esse podcast foi sensacional, sem dúvida alguma. Ai, meu Deus, agora fiquei nervosa. Imagina. Obrigada, gente. O seu trabalho, doutor Diogo, é incrível, porque você é um neurologista totalmente fora da curva. Eu queria que os neurologistas fossem como você, Obrigado, porque o mundo e os pacientes seriam tratados de outra forma, né? E muito obrigado, Ivo, obrigado. pelo convite. E obrigado, né? Parabéns pela sua iniciativa, levar a saúde mental assim de forma aberta para as pessoas, neurociências, falar sobre temas que são importantes é fundamental. E vocês aí da equipe do Cerebrando estão de parabéns. E me contrata porque eu quero entrar nessa equipe, ou então tu me Fechou. chama que eu venho de novo. Manda o meu Muito contrato. bom.
Pô, obrigado, Dani. Galera, vocês estão ouvindo a gente aí, vocês já sabem, mas só repetindo, vocês nos encontram lá no nosso Instagram, no podcast Cerebrando, ou então lá no YouTube, no @Cerebrando. A gente vai voltar para vários outros papos com a Dani, então, já comprometendo aqui, como ela falou que aceita, sem Pix, vocês devem ter ouvido. Já fica aqui ao vivo para vocês saberem. De novo, obrigado. A gente se vê de novo daqui a uma semana para um novo bate-papo, antes de todos darmos um tempo de final de ano. E espero que vocês tenham gostado desse puta papo incrível que a gente teve aqui hoje com a Dani sobre neuronutrição, que realmente é um assunto assim apaixonante demais da conta. Eu, Dani, que dentro da neurociência, eu fiz umas especializações e pós, porque o interesse meu maior é na área de meditação, compaixão, e felicidade. Só que você acabou de despertar um monte de cabelo que nos tinha nos neurônios, que está complicando a minha vida. Né? Eu Vem pra preciso, pós. Vem pra fora que tem pós a questão comigo. da EPS. Meu, eu administro Estaremos 5 todos. empresas do lado de... Você não tem Estaremos noção todos. do tempo aqui. Não, estaremos não. Eu não consigo ir, não me compromete, Diogo. Vai, vai. Meu, se conhecesse um pouco da rotina também aqui, pô, é muita empresa, muita coisa. Mas assim, eu amei o assunto e eu quero realmente olhar um pouco mais, porque ele é super interessante e tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. Né? Eu acho que assim, a área de paixão, se falasse, é EPS, né? Percepção sensorial. Agora, assim, não tem como se falar em saúde, como se falar em felicidade sem olhar para isso. Então a gente vai ter muitos bate-papos muito legais aqui. Vai ser um prazer enorme te receber aqui de novo com a gente. Então, Fechado. deixo agora seu tchau final pro pessoal e aí o Diogo encerra pra gente aqui. Valeu, Aonde? gente. Obrigada, pessoal, por ficarem com a gente até agora. Eu espero que eu tenha trazido informações que mudem a vida de vocês. Contem comigo e não esqueçam, o seu cérebro é o ser que mais come dentro de você. Então, dá a comida correta para ele, que você vai ser mais feliz, você vai ter mais performance cognitiva, você vai ter mais bom humor e vai ser aqueles veinho que lembra de tudo, até do que deveria ter esquecido, né? Tem uns ódios que a gente deveria esquecer, mas esse ranço você não vai conseguir. Não Cuida do sai. cérebro de vocês. Cuidem, vale a pena. Muito. Muito bom, Diogo. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado a todos que nos ouviram e nos veem aqui no podcast Cerebrando. Dani, mais uma vez, fantástico. Muito obrigado. E nos sigam nas redes sociais. Propaguem esse episódio para todo mundo que vocês acham que tem interesse no assunto. E é 100% da população, porque neuronutrição é para todo mundo. De qualquer faixa etária, do 0 aos 200 anos, qualquer pessoa tem que falar sobre neuronutrição. E mais uma vez, nosso muito obrigado e até mais. Valeu, pessoal! Valeu, gente. Tchau, tchau.